Olá, tudo bem? Eu sou Karen. Gostaria muito de estar com vocês ao vivo e a cores, mas por conta de um compromisso muito importante, eu vou gravar agora a apresentação da minha monografia. Eu participei da sétima turma também de intervenção familiar sistêmica. Estou muito honrada de poder compartilhar com vocês a pesquisa que eu fiz. Então, já vou começar aqui compartilhando a tela. Espero que vocês desfrutem e saibam que vai ficar disponível o meu contato para caso depois de tudo isso vocês tiverem dúvidas ou quiserem maiores informações, a Andresa compartilha com vocês o meu contato. Fiquem tranquilos, podem perguntar. Vou ficar, na verdade, muito feliz de poder falar sobre isso com vocês. Vamos lá, então. Deixa eu ampliar aqui a apresentação. Esses vídeos sem edição, tá, gente? Ao vivo e a cores, tudo. Não ao vivo, né? Mas com certeza, conforme aconteceu aqui. Bom, então, primeira coisa que é importante que vocês saibam é o tema, autoestima da mulher negra, um estudo exploratório sobre gerações, etnia e gênero. Eu sou Karen Aline Nogueira e quero agradecer muito a orientação da professora Wanda Rogéria, que foi alguém que me levou para outro nível de consciência quando eu quis falar de autoestima. Na verdade, era só isso. Professora, eu vou falar sobre autoestima dentro da família. Como que é isso? E aí ela me fez três perguntas, mas não vou dar spoiler. Já eu conto para vocês como foi a construção desse tema. Bom, vamos lá então. Segundo Branden, que foi Nathaniel Branden quem embasou também essa pesquisa, ele diz que a autoestima impacta os nossos resultados pessoais, profissionais e as nossas relações íntimas e de convívio. Falando da minha experiência pessoal, até para você entender o porquê que esse tema me chamou a atenção, essa frase faz muito sentido, essa conceituação, né, do autor, porque eu tinha autoestima baixíssima e percebia que os meus relacionamentos, as esferas por onde eu andava, o impacto era muito forte. Então, quando eu li essa definição, já me fez, ou esse conceito, né, essa reflexão do autor já me fez muito sentido. E para ele, a autoestima elevada, ou seja, quando uma pessoa já tem essa construção de si mesmo num nível elevado, ela vai contribuir para o sucesso de um indivíduo em todas as áreas da vida, inclusive vai prevenir doenças emocionais. E aí, nós que estamos aqui falando dessa área da psicologia, podemos perceber o quanto que a autoestima é importante, é relevante dentro do indivíduo, né? Nesse olhar para o indivíduo. No Brasil, a gente vai falar de dados aqui agora nessa introdução, 27,8% da população brasileira é de mulheres negras, e essas mulheres vivem, obviamente, como você, eu, nós aqui no Brasil vivemos uma cultura miscigenada, ou seja, a gente tem a ascendência afro, a gente tem o europeu também, o indígena, muitas pessoas têm dentro do seu contexto familiar a questão dos orientais, né, a vivência oriental. Então, perceba que é tudo muito misturado, né? E essa mulher negra, que é 27,8%, ou seja, um número muito relevante da população, a gente pode pensar o quanto que essas mulheres vivem situações preconceituosas em relação ao corpo, ao cabelo, à aparência. E tudo isso faz a gente refletir como se dá a construção da autoestima de uma mulher negra no Brasil, nessa cultura tão miscigenada, e essa mulher que tem características tão inconfundíveis, eu diria, né? Modéstia à parte. O problema dessa pesquisa então aí está a pergunta, né? A pergunta problema. Como as crenças e os comportamentos intergeracionais, a etnia e o gênero influenciam na formação da autoestima da mulher negra? Foi essa pergunta que a professora Wanda Rogéria me fez. E ela, quando abriu o meu olhar, eu não tive muitas respostas para dar a ela naquele momento de orientação. Então, é isso que norteou essa pesquisa. O objetivo geral é compreender como as crenças e os comportamentos intergeracionais, a etnia e o gênero vão influenciar na formação da autoestima da mulher, ou seja, o que passa de um para o outro dentro do contexto familiar que influencia a autoestima da mulher, o quanto ser mulher negra, né? O quanto ser mulher vai influenciar dentro desse conceito, pensando que nós estamos no Brasil, o quanto que o fato do gênero vai influenciar nessa formação de autoestima. Quais são as crenças da família em relação a ser mulher? Será que tem aquela história de mulherzinha? Para com isso, que isso é coisa de menina? Ou ela respondeu para ele:
Nossa, fulana é brava, ela é uma mulher macho, né? Então, quais são as crenças familiares? E os objetivos específicos são identificar como essas crenças, os comportamentos, o discurso da família de origem vão impactar ou podem impactar na formação da autoestima, verificar se o fato de ser da etnia negra na sociedade brasileira influencia na construção da autoestima e quais são os possíveis resultados disso. Perceber se o fato de ser do gênero feminino dificulta a construção de um conceito de si mesma positivo e fortalecedor. Conhecer possíveis recursos internos para fortalecer a autoestima. Antes de continuar falando sobre essa pesquisa, eu espero que esses objetivos específicos te façam refletir, te façam olhar, independente se você é homem, mulher, branca, uma mulher negra, e já já você vai entender um pouquinho também do conceito de negritude, né? O que é ser negra no Brasil, dentro da pesquisa que eu fiz, obviamente, mas eu espero que essas perguntas te façam olhar para si e para o próximo, e para a próxima, principalmente. Então, como que nós delimitamos o estudo? Nós falamos com 6 mulheres que se declaram negras, e já já você vai entender o porquê que eu coloquei o se declaram negras, divididas em 2 grupos. Então, Papalha, ela fala sobre a divisão de início da vida adulta, de 20 a 40 anos, e vida adulta intermediária, de 40 a 65 anos. Como esse grupo ficaria muito grande, eu resolvi fazer um corte aí, colocar mulheres de 25 a 40 anos no primeiro grupo e de 41 a 55 anos no segundo grupo, para que a gente não tivesse uma distância muito grande entre as idades e as gerações. Todas essas mulheres são residentes aqui no Vale do Paraíba. Essa escolha se deu, né, como diz aí no parágrafo seguinte, para conhecer as crenças, valores, as histórias recebidas por mulheres negras no contexto familiar e social, pensando nessa população brasileira e principalmente, como eu já disse a vocês, olhando para essas gerações. Tem impacto ser de 25 a 40 anos, ou seja, essa geração pensa diferente dessa outra geração de 41 a 55 anos? Então, foi diante disso que a gente quis olhar. E uma informação importante para você, falando ainda da delimitação do estudo. Pessoa negra no Brasil é a somatória de pessoas que se declaram pretas e pardas, tá? Então, quando a gente fala de negra, a gente não pensa só numa mulher de pele escura ou pele retinta, quando a gente vê, e traços negroides. A gente olha também, eu, por exemplo, sou parda, e já já a gente vai falar sobre essa questão do colorismo, mas me declaro uma mulher negra, tudo bem? Então, fica aí essa informação, caso você não sabia ou não tivesse esse conhecimento, tá bom? A fundamentação teórica. Então, vamos lá. Compreendendo a autoestima. Né? Foi interessante buscar e perceber que não tem um consenso absoluto a respeito dessa definição. Então, William James, em 1885, foi o primeiro a falar sobre isso. Ele introduziu esse termo, né? Então, o que ele disse? Que a autoestima é o que sentimos por nós mesmos, e isso é determinado pela proporção entre as nossas realizações e as nossas supostas potencialidades. Então, a autoestima é o que eu realizei e o que eu posso realizar, né? Uma fração, como ele fala aí, cujo denominador são nossas pretensões e o numerador os nossos sucessos. Então, veja que ele coloca um conceito de autoestima baseado naquilo que a gente conquista. Ele fala sobre o sentimento no processo de conquista. Já Loss, aí, não sei se essa é a pronúncia correta, define que a autoestima como a quantidade de apreço que uma pessoa sente por si mesma. Talvez você já esse conceito para você pode parecer mais similar ao que nós ouvimos hoje de senso comum. E Brandon, ele coloca aí uma informação muito importante, que a autoestima é a somatória entre autorrespeito e autoeficiência. Olha que interessante. Ele define autorrespeito como a afirmação diante da vida de seus direitos à felicidade, expressão de ideias e pensamentos, bem como beneficiar-se de situações prazerosas. Então, o autorrespeito aí é também se permitir receber o benefício de situações prazerosas. Para o autor, autoeficiência significa o indivíduo acreditar possuir capacidade para tomada de decisões, compreensão de fatos e segurança para decidir o que lhe parece mais próximo aos seus interesses. Então, a autoeficiência, ela olha também para a conquista desse indivíduo e a sua percepção de capacidade.
Já o paradigma sistêmico e intergeracionalidade, que também é fundamental, essencial para essa pesquisa, nós temos aí os conceitos de Vasconcelos e de Lima e Giglio. Então, Vasconcelos fala o que para nós? Os paradigmas funcionam como um filtro que selecionam o que percebemos e reconhecemos, que nos levam a recusar e distorcer os dados que não combinam com as expectativas por eles criadas. Então, o paradigma, como foi colocado aí, ele é um filtro, ou se você quiser também colocar aí uma peneira, que vai nos ajudar a levar a vida. Então, os paradigmas, muitas vezes, eles são intergeracionais, né? Então, a gente recebe esse paradigma da família e ele vem como um filtro para nós continuarmos a vida segundo aquele olhar que nós recebemos. Talvez. E aí você vai entender o porquê. A gente fala o olhar sistêmico, né? Ele contempla, segundo Vasconcelos, contempla as dinâmicas relacionais. Permite que o indivíduo se diferencie do sistema, pois entende que manter-se por meio da mudança, conservar-se transformando-se, essa coexistência de estabilidade e mudança é considerada característica essencial da vida. Então, olha só, nós recebemos esses paradigmas, conforme Vasconcelos fala para nós recebemos esse filtro, e muitas vezes a gente pode caminhar pela vida olhando através desse filtro da família, mas aí, com o olhar sistêmico, a gente percebe que pode mudar, a gente percebe que pode receber aquele filtro e dizer assim, ok, agradeço, entendo, respeito que esse foi o que a nossa família construiu, mas eu também posso me diferenciar. Então, a estabilidade e a mudança é a característica essencial da vida, né? A gente não precisa continuar no mesmo padrão de 1800. Talvez não faça tanto sentido hoje, né? E segundo Lima e Giglio, as relações intergeracionais são interações que ocorrem entre indivíduos em diferentes gerações, ou seja, indivíduos em diferentes fases da vida, é importante essa informação para nós aqui, de diferentes contextos, eventos históricos, sociais, culturais, determinantes de suas trajetórias e estilo de vida. Então, o que significa? O que uma geração viveu, ou seja, o que talvez os meus três avós viveram, eu não vivo hoje. Muito provável, falando das minhas relações, da forma como eu me comunico, as palavras que eu uso. Então, como muitas vezes o que eu recebi dos três avós, bisavós, meus avós e os meus pais? Como é essa relação entre as gerações? Como se dá essa comunicação? Então, como nós recebemos essas crenças, os paradigmas, os valores, como isso foi passado de uma geração para outra, o comportamento, e é isso que a gente olha também nessa pesquisa. E aí eu quero entrar com vocês na questão de raça, etnia e cor. Então, mas antes disso, vamos só enxugar aqui. Primeiro nós falamos, né, sobre o que é tudo isso, o que é esse paradigma sistêmico, nós falamos também do conceito de autoestima. Então, quero já fazer com você algumas conexões do conceito da autoestima, como que era isso dentro da minha família, como que a minha família passou isso para mim, né? E aí agora a gente vai olhar sobre raça, etnia e cor. Então, pensando na mulher negra, que é o principal, o que embasou todo esse estudo, como se dá a transferência de paradigmas, valores, crenças, comportamentos dentro da família de uma mulher negra. Já a gente vai ver nos resultados aqui da pesquisa. Bom, raça, etnia e cor. Para Cashmore, o que acontece? Raça, ele é significantemente mutável para ele. Então, diante do contexto em que se aplica e quais vivências quem a interpreta passou. Então, é interessante que ele fala aqui que raça para ele sobre a vivência, sobre o que viveu aquela pessoa dentro daquele contexto. E ele considera um dos significados de raças um grupo de indivíduos que possuem os mesmos aspectos físicos. Então, para Cashmore, raça também é um grupo de pessoas com as mesmas características físicas, textura do cabelo, pigmentação da pele. Nós que somos aí de etnia negra, nós conseguimos perceber esses traços faciais, é tudo muito característico, falando da mulher negra especificamente. Para Taguieff, o que ele diz? Que a raça é uma tipificação, uma classificação, é como se fosse uma raça simbólica. Por quê? Os estudos apontam, né, cientificamente, a diferença entre um branco nórdico e um preto africano é de 0,005% no genoma humano.
Então, quando nós falamos de raça humana, olhando para a genética, não há grande diferença, né? Você vê aí 0,005%. Mas ele considera essencial o uso do termo raça para definir, como o autor anterior fala, para falar sobre pessoas com as mesmas características físicas específicas. Porque no cotidiano a gente não anda com o DNA, né? Traduzindo o que está escrito aí, a gente não anda com o resultado do DNA na carteira para falar sobre raça, mas a gente fala de uma forma cultural, no nosso dia a dia a gente usa o termo raça, então por isso ele considera essencial a manutenção do termo, tá bom? Etnia. Etnia, segundo o dicionário, né, vem de etnos e significa coletividade que se diferencia por suas especificidades, como cultura, religião, língua, modo de agir, e que possui uma mesma origem e história. Então, perceba que etnia não fala só sobre, ou fala praticamente quase nada aí, né, de aspectos físicos, como a gente vê no conceito de raça. A gente vê na etnia comportamento, cultura, relacionamento, vivência definindo a etnia. Para Cashmore, trata-se ainda de grupo de pessoas que se formam por terem a mesma origem, a mesma vivência, interesse comum e agem com alto grau de solidariedade uns para com os outros. Então, para esse autor, os grupos se constroem em unidade nas crenças, nos costumes, nas instituições. Então, a etnia, como eu disse a vocês anteriormente, ela não está limitada por aspecto físico, e sim pela história. Então, perceba que não são sinônimos raça e etnia, tampouco excludentes. E aí, a gente vai falar a respeito da cor. Então, tiveram alguns estudos aí para nós falarmos sobre a autodeclaração, né? No Brasil, a pesquisa populacional, IBGE, se dá através da autodeclaração. Então, as pessoas se declaram branca, preta, parda, indígena ou amarela. Então, o que acontece? No nosso país, nós temos uma miscigenação muito grande, por conta de todas as imigrações que nós vivemos, né? E aí, as pessoas que se miscigenaram, aí muitas vezes não se contemplam dentro dessa pesquisa, falando principalmente das pessoas negras de pele clara. Por isso foi aplicado o termo pardo para classificar as pessoas pela cor da pele, porque ela não se identificava nem com branco, por conta da cor da pele, e nem com preto. Então, colocaram o termo pardo só para que se sentissem incluídos. Agora, é importante dizer que muitas pessoas não se declaram negras, porque não por uma rejeição à sua ascendência. Pessoas brancas reconhecem a sua ascendência, né? Mas o que acontece? O índice de rejeição é pela polarização. Não sou nem branco nem preto, como falei para vocês. Então, por isso que o termo foi utilizado para nos acomodar. Agora, acontece que alguns autores, como Debusque, por exemplo, considera o racismo, considera o colorismo como um desdobramento do racismo. Por quê? As pessoas negras de pele clara vivenciam um racismo de uma forma diferente. Então, não é como o preto, mas ela também vivencia o racismo. Muitas vezes com declarações como quando a pessoa se diz, não, porque eu sou negra, ai, não diz assim, não fala assim, como se fosse ruim essa declaração. Agora, a gente vai falar de gênero, porque nós falamos de família, de paradigma, intergeracionalidade, raça, etnia e cor, e agora o gênero, que também permeia essa pesquisa. O gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. O gênero é a forma primária de dar significado às relações de poder. Scott falou isso em 1995. Então, olha só, gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder, segundo o autor. E aí, se você for buscar no Google, como eu fiz, se você for fazer uma pesquisa no dicionário, você vai encontrar 12 significados para o termo mulher. São eles: ser humano do sexo feminino, pessoa adulta do sexo feminino, com perdão das expressões, mas eu vou ler para você o que está no dicionário. Rabo de saia, racha, rachada,
adolescente do sexo feminino após sua primeira menstruação, quando passa a ser capaz de conceber, distinguindo-se assim da menina. Pessoa do sexo feminino após sua primeira relação sexual. O ser humano do sexo feminino que apresenta características consideradas próprias de seu sexo, como delicadeza, carinho, sensibilidade. Eu fiz questão de colocar para você o resultado, né, do que nós encontramos quando falamos do gênero feminino, porque se você olhar também o significado de homem, a primeira resposta encontrada é mamífero da ordem dos primatas, de posição ereta em mãos preenses, com atividade cerebral inteligente e programado para produzir linguagem articulada. Então, a gente consegue perceber que quando nós pesquisamos a respeito de homem, no dicionário, nós vemos uma capacidade mental, e quando nós pesquisamos mulher, a gente fala de vida sexual, ou até mesmo comportamental. Então, no significado das palavras, a gente já pode perceber que há uma distinção da percepção da mulher e do homem, de uma forma já cultural dentro desse contexto. Bom, falando ainda da pesquisa, os métodos aplicados, né? O método. Então, nós fizemos uma pesquisa qualitativa com objetivo exploratório e delineamento de estudo de casos múltiplos. E a área de realização foram 6 mulheres entrevistadas, sendo 3 de 25 a 40 anos e 3 de 41 a 55 anos, todas residentes aqui no Vale, sendo uma residente em Canas, 3 em Taubaté e 2 em São José dos Campos. O que foi o critério de inclusão para essa pesquisa? O gênero feminino, estar entre 25 e 55 anos, reconhecer-se negra, então essa mulher precisava se identificar como uma mulher negra, residir nas cidades do Vale, nós temos uma visão do que é ser uma mulher negra aqui na nossa região, né, de forma mais próxima, e ter acesso à internet, porque a pesquisa foi realizada através do Google Meeting. Então, o questionário, nós aplicamos um questionário, tudo isso numa conversa, né, foi uma entrevista semi-estruturada, então a gente precisava do recurso da internet devido aos casos de Covid-19. Procedimento de coleta de dados foi, primeiro, uma convocação nas redes sociais, né? Eu postei no Facebook uma imagem, um texto convidando as pessoas para participar e também fiz isso por WhatsApp. E vieram principalmente pessoas por indicação para a pesquisa. O procedimento foi, depois das entrevistas, né, ter esses dados coletados, nós categorizamos, olhamos à luz da referência bibliográfica para produzir tanto o relatório quanto a análise dos dados. Essa discussão foram construídas categorias que nortearam essa discussão. Então, a primeira, a autoestima das mulheres no contexto familiar, como a família lida com a negritude, os impactos de ser mulher, e percebendo os recursos internos para lidar com gênero e raça, então, o que eu tenho dentro de mim para lidar com toda essa informação, e o legado das mulheres negras para as meninas negras. E aí, esses foram alguns quadros, vocês vão ver a partir desse slide alguns quadros, que falam a respeito de perguntas que nortearam essa entrevista semi-estruturada. Então, todos esses nomes aí, eles foram alterados, né? Não são os nomes das entrevistadas, a fim de respeitar a individualidade, enfim, de cada uma delas, ter um ambiente seguro. Então, aí, eu pedi para que elas falassem a respeito das mulheres dentro do contexto da família delas, né? Como eram, por exemplo, a começar da mãe, ou talvez quem ocupou essa função de mãe, né? Como que elas se cuidavam, elas se elogiavam, elas ensinaram a se amar, né? Então, elas receberam da família essa questão da construção da autoestima. Então, a Ana, a gente vê que ela fala bastante da mãe usando tranças, como mulher negra, e ela começou a fazer transição capilar. Então, a Ana fazia progressiva, alisava o cabelo e começou a fazer transição capilar. E parou de usar trança, parou de usar química. E aí, nesse momento, ela teve uma percepção diferente da família, né? Então, a família dizendo assim, o que você está fazendo com o cabelo? Por que você não está mais usando as tranças, né? E elas entenderam que a Ana entendeu que muitas vezes a família usava alongamento ou tranças, não porque para viver a negritude, mas para camuflar o cabelo e camuflar a identidade negra. A Val já falou para a gente assim, autoestima
como que aprende autoestima? Então, as mulheres da família dela, ela não percebeu inicialmente que elas têm autoestima elevada. A Ana não viu isso dentro do seu contexto familiar, muito pelo contrário, na visão da pessoa que respondeu o questionário. A Bia já falou que a mãe é muito vaidosa, então ela tem uma imagem de uma mãe impecável, tudo sempre muito alinhado, mas que para ela isso não foi saudável na relação entre ela e a mãe. A mãe era muito vaidosa e ela sempre foi muito, como ela declarou na entrevista, muito molecona. Ela gostava de brincar, não se importava com cabelo, com roupa, e ela é assim até hoje. A Liz não vê a questão da autoestima nas mulheres da família, ela percebe muita resiliência na família, mas não autoestima. Ela percebe, na verdade, que são mulheres subservientes, mas que não se valorizam. A Bel fala que a mãe sempre foi muito linda, as tias se vestiam muito bem, então sempre foram inspirações, digamos assim. Ensinaram a cuidar do cabelo e outras questões em relação a isso. A Maria fala que a mãe é uma grande figura representativa na questão da autoestima e que ela fez 76 anos no ano passado e ela se declara linda, ela continua dizendo o quanto ela é linda. Depois a gente perguntou, o que a sua família deixou de positivo na construção da sua autoestima? A Ana fala que ela tem o apoio da mãe, que outro dia a mãe viu uma criança negra e lembrou da filha, a criança estava com o cabelo solto, e aí muito semelhante ao da Ana. E ela falou assim que a mãe viu e falou, nossa, lembrei de você. E a mãe percebe que a Ana está passando por uma fase de autoaceitação e que não tem volta. A Val não percebe autoestima na questão da família, e ela está se reconectando com o feminino nesse momento, até esse presente momento, né? A Bia não percebeu nada de instrução em relação à autoestima, talvez por falta de conhecimento, empatia, talvez não por maldade, mas a mãe ou a família não conseguiu semear isso na visão dela. A Liz fala que aprendeu muito sobre resiliência, e não serem. Só que essas mulheres também não se posicionam, então ela aprendeu sobre resiliência. A Bel já diz que o autocuidado foi a herança que a família deixou. E Maria fala aqui mais uma vez que a mãe é uma figura exemplar para ela e que também o pai fez muito pelos filhos, de falar de autoestima e principalmente de elogiar os filhos, dizendo como eles são lindos. Então, nós vemos aí também a figura masculina, a figura paterna, semeando o amor próprio, né? E a família lidando com a negritude. Já nessa pergunta, nós levamos, né, as mulheres a refletir como que ela lida, como a família lida com a etnia. Então, a Ana fala que não vê a família lidando diretamente, ela foi aprender sobre negritude no contexto acadêmico, mas em casa não é tema de conversa. A gente vê esse relato acontecendo também em outras respostas. Por exemplo, a Val fala que com a música, a comida, isso era muito frequente na casa por conta do pai. O pai é de família negra, mas a mãe não. E a mãe dizia que as coisas da família do pai ou da avó dela eram ruins, porque era, por exemplo, a avó é de religião de matriz africana, então a mãe falava mal, enfim, questões mais preconceituosas, e por isso a Val não conseguiu receber o pai no coração, como ela fala, ela rejeita o lado do pai, e muitas vezes ela se sente incompleta por conta disso. Já a Bia fala que o lado da família da mãe é mais negra, como ela fala, entre aspas, e do lado do pai, os portugueses. Então, na casa da Bia foi o contrário à casa da Val. E ela sentia muito preconceito pelo lado da casa dos pais. Ela conta até que os familiares tomaram um susto quando ela nasceu, porque ela nasceu com os olhos verdes. E ela é a única que veio com os olhos verdes. Ela é uma mulher negra e eles a chamam dentro da família a sobrinha de a nega do cabelo duro. Mas ela nunca guardou rancor sobre isso, nunca guardou mágoa, segundo ela. Já a Liz fala que dentro da família não houve uma conversa sobre ser negra, eles nunca foram impedidos de fazer alguma coisa por serem negros ou coisa do tipo. Ela teve uma vivência mais tranquila na visão dela em relação a isso. A Bel já fala que não conversavam sobre isso, mas que o pai sempre dizia que eles tinham que estudar, porque preto tem que ser inteligente. Então, essa foi uma das crenças encontradas. Já a Maria falou que não se fala sobre isso dentro do contexto familiar.
E ela pensa que muitas vezes isso é um erro, que poderia ter sido discutido mais sobre ser negro dentro dessa família. E o impacto de ser mulher. Então, a Ana fala sobre o histórico de abandono. A Ana fala sobre o histórico de abandono dentro do contexto da família, violência doméstica. Então, as mulheres tiveram que lutar para cuidar dos filhos. A Val fala que no contexto da família, as mulheres eram muito desvalorizadas, principalmente também pelos maridos. O pai fazia questão de dizer que o dinheiro que ele colocava em casa era dele. A Bia fala que era bem mesclado, então ela vê mulheres da família muito fortes e vê mulheres bastante submissas. Então ela tem os dois exemplos, digamos assim, dentro de casa. A Liz fala que as mulheres da família dela são mais trabalhadoras, mas também muito subservientes. Então, como muitas mulheres pretas, elas trabalham em casa e trabalham como diarista. Então, elas têm que trazer o sustento para casa e também fazer a manutenção, enquanto os homens não têm essa participação. A Bel fala que as mulheres sempre foram de trabalhar na família dela, sempre ganharam o próprio dinheiro e se viravam muito. E os homens respeitam esse movimento das mulheres na família. Já a Maria fala que viu os dois trabalhando fora. Os pais eram professores e a mãe nunca abriu mão da independência financeira. E isso também ficou como um exemplo para ela e para os irmãos. Bom, seguindo então, a gente olhou para os recursos internos de cada uma, perguntando que conselho você daria para sua menina de 5 anos e o que conselho pediria para sua versão de 90. Então, a Ana diz que para a menina ela diria para não desistir de forma alguma, até porque com 5 anos foi a primeira vivência de racismo que ela teve na escola. Então, ela falaria para essa menina não desistir. E se ela pudesse pedir um conselho, seria para contar como foram as experiências de vida. A Val fala que gostaria que a menina tivesse aprendizados, né, trouxesse os aprendizados da vida e entender que errar não é ruim. E a de 90 anos, ela nem tem ideia do que perguntaria, só iria reverenciar a sabedoria dessa mulher. A Bia fala que para a menina de 5 anos, para ela não ter medo de se arriscar, para ela viver a vida, e para de 90 ela iria perguntar se poderia usar mais na vida, se pode ir além. A Liz já declara que diria para a menina de 5 anos, ouça o seu coração, a sua intuição. E para de 90, ela iria dar parabéns por ter chegado até essa idade. Não ia pedir absolutamente nada. A Bel diria para a menina sonhar muito, brincar. E para de 90 anos, iria perguntar se deu tudo certo no amor. E ela riu bastante, porque está passando por uma fase aí de reconstrução, digamos assim. E a Maria falaria para a menina de 5 anos não guardar segredos que façam mal, se abusam de você, enfim, para ela falar mais. E para de 90 anos ela perguntaria se tudo foi feito como ela quis ou se for melhor ter deixado de fazer algumas coisas. E aí ela falou bastante sobre a vida profissional também. E o legado, as mensagens seriam, a Ana diria, né, para as meninas ostentarem os traços negros a ponto de incomodar. Usa batom, bandana, ostentem. A Val diria, não existe pior nem melhor, existe o que é. Então, olhar mais, ela fala sobre olhar no olho, se respeitar, se amar, valorizar a coroa, né? Falando dos cabelos, dos traços negroides, principalmente. Ela deixa aí bem claro, seus dentes, seu nariz, sua bunda. Se permita viver a beleza e sentir que você não é inferior. Então, a Val deixou uma grande mensagem aí de autoestima também. A Bia, né, todas elas na verdade. A Bia fala para dar valor nas coisas mais simples. A Liz, eu deixo a minha luta. Eu tenho me dedicado para elas conquistarem mais. A Liz faz parte de um grupo que milita pelas mulheres negras no Brasil. A Bel, se ame, se goste bastante, cuide muito bem de você. E a Maria diria, estudem. Não abram mão do conhecimento. Então, de consideração final dessa pesquisa toda e de todas essas riquezas que essas mulheres deixaram, nós temos aqui algumas percepções. Primeiro, uma das dificuldades em relação à pesquisa, que muitas mulheres não se identificam como negras
porque há muito tempo elas se definem como parda, morena e muitas vezes brancas. Algumas mulheres se definem como brancas, elas não conseguem dizer que são mulheres negras, por mais que tenham algum traço negroide, como o cabelo, a boca, enfim. E aí ela não consegue se identificar e socialmente ela também não consegue fazer essa construção e se declarar socialmente, porque as pessoas vão dizer que ela não é negra. Outro fator importante é que talvez uma das dificuldades de trazer mulheres para essa pesquisa foi o fator emocional, que às vezes falar de autoestima, um amor próprio pode ser muito desafiador para elas. E o que, que nós observamos? Meninas que tiveram a presença do pai tiveram mais incentivo para desenvolvimento profissional. Então, os pais, dentro desse grupo de 6 mulheres, aquelas que tiveram o pai falando mais com elas, se relacionando mais, elas tiveram mais desenvolvimento de carreira. A ausência de conversa sobre negritudes, mesmo nas famílias afrocentradas, ou seja, por mais que fosse, não tivesse a miscigenação dentro dessa família de origem, ainda assim não havia diálogo sobre negritude. A ausência de conversa sobre negritude também nas famílias miscigenadas, e aí com episódios racistas. Então, além de não haver a conversa sobre o tema, tiveram muitas declarações de episódios racistas. E a geração anterior acreditava que os cabelos lisos eram mais bonitos, e a nova geração buscou resgate com a essência dos cabelos naturais. Em todas as declarações das famílias afrocentradas ou não, nós vemos as mães, de alguma maneira, alisando o cabelo para as meninas ficarem alinhadas. E aí, todas dessa nova geração ou foram trançar o cabelo ou foram, de fato, usar o cabelo natural. Então, essa pesquisa foi muito enriquecedora para me conhecer como mulher negra e também para ouvir o relato dessas mulheres, perceber que não é tão simples assim ser uma mulher negra no contexto familiar brasileiro, no contexto brasileiro e dentro das famílias miscigenadas, porém, nós encontramos dentro dessa pesquisa, dentro deste grupo, mulheres que de fato estão construindo e falando mais sobre negritude. Bom, e aí estão as referências. O slide vai ficar disponível para vocês também, bem como o trabalho. Recomendo que leiam. Quero agradecer à professora mais uma vez, Wanda, que me deu todo o suporte. A professora Aprender com a professora Seneide também foi um presente para falar sobre intergeracionalidade. E estão aí todas as referências que contribuíram com a pesquisa. Espero que tenha feito sentido para vocês. Gostaria muito de voltar a conversar sobre o tema com cada um de vocês. Obrigada a todos e até a próxima.